Graça e paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo aí, querido. Aproveitando que você está de pé, no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero que você preste bastante atenção, desde já na leitura desse texto. Irmão, a palavra por si só já fala, mas o Espírito Santo já fala conosco, só de lermos a Bíblia. Amém? Todos encontraram? João capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Em nome de Jesus, nessa noite tão propícia, nessa noite tão abundante, Pai, que nós nos rendemos, nos colocamos diante da Tua face, o nosso coração aberto. Pedimos: Espírito Santo, fala conosco, revela-nos o coração de Jesus nessa noite, nesta palavra, para que a Tua vontade seja feita em nossa vida, Pai, em nossa casa, nesta igreja. A cada dia estamos esperando a Tua volta, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Jesus se revela como bom pastor. Entre 7 vezes que Jesus disse eu sou, fazendo uma alusão a Êxodo capítulo 3, quando Moisés está pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, ao pé do monte, e ele vê uma sarça ardente, que era meio que comum no deserto, combustão espontânea. Só que ele para, ele vê a sarça, e a sarça está queimando, mas não está se consumindo. E aquela visão chama a atenção de Moisés. Moisés se aproxima para ver o que estava acontecendo. De repente uma voz sai de dentro da sarça e fala o nome dele. Diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando, o ambiente que você está pisando é santo. Porque Deus estava naquele lugar, naquela hora, naquele momento. E aí ali Moisés começa um diálogo com o próprio Criador naquele momento. E Deus se revela para Moisés como o grande eu sou. Grande eu sou. E Jesus vai repetir isso lá na frente, quando ele vai falar que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E assim Jesus vai dizendo em alguns momentos que eu sou. Era o mesmo que estava com Moisés conversando naquela sarça. O mesmo Deus que agora havia se feito carne e habitou entre nós. O próprio Deus tomou forma humana e veio habitar no meio de nós, e esteve aqui por algum tempo de existência e fez uma obra extraordinária. E agora Ele está aqui nessa noite pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito dEle, que Ele enviou à sua igreja. Aleluia. E eu li um texto que Jesus vai falar algo muito peculiar, irmão, e que faz referência nessa noite a mim e a você, exclusivamente como igreja, como povo de Deus. Jesus lança a mão da figura
do pastor e da ovelha local, porque esse era o contexto de Israel. Israel era um povo pastoril, cuidava de gado, de ovelha, essa era a vida deles, além também do plantio das vides. Jesus lança a mão do contexto que eles viviam para expor essa verdade espiritual, para expor essa grandeza, mostrando quem ele era de fato. Eu quero que você observe comigo, na Bíblia, o que Jesus está falando aqui, de suma importância. Primeiro eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus, ele é a porta da prosperidade. Amém? Se nós estamos falando de prosperidade num sentido amplo, lembrando a você que prosperidade não é só dinheiro, eu sempre gosto de ressaltar isso. Prosperidade é uma vida cheia de Deus, da graça de Deus, da saúde, da bênção, da orientação, da direção, da proteção, da presença do Senhor. Aonde a presença de Deus está, querido, há prosperidade, há vida com abundância. Jesus é a porta da prosperidade. Jesus é a porta da saúde, a porta da abundância, a porta da vida, a porta de todas as coisas que eu e você precisamos na terra. E nós muitas vezes procuramos por muitas portas, e essas portas não respondem àquilo que nós precisamos. Mas quando nós entramos por Jesus, irmão, do outro lado nós encontramos pastagens, do outro lado nós encontramos vida, encontramos cura, encontramos vida abundante. Agora olha aqui, começando por mim e indo por cada um de vocês aqui nessa noite, todos precisamos entrar por essa porta. Se nós não entrarmos por aí, irmão, nada feito. Olha o texto, João 10:1. Na verdade, Jesus está falando, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus identifica o lugar, irmão. Ele fala assim, existe uma porta no curral das ovelhas, e aquele que não entra pela porta, mas entra por outro lugar, sugerindo outra forma de entrar, ou entrar de outra maneira, ele está dizendo que esse que entra por outra parte é ladrão e salteador. Irmão, só não entra pela porta quem não tem acesso a essa porta, quem não é digno de entrar por essa porta. Por que Jesus fala de ladrão e salteador? Quem que entra pela janela, irmão? Quem que pula muro? Quem que arromba a porta? Quem que arromba a janela? Ladrão e salteador. Aí Jesus está identificando o lugar da minha entrada e da sua entrada para um lugar de vida. É por ele, é pela porta, no curral das ovelhas. Vamos seguir o texto. O versículo 2 ele fala, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Espera aí, mas aqui Jesus é o pastor e também a porta. Ele é as duas coisas. Ele é as duas coisas. Mas eu quero que você perceba nessa noite que Jesus vai fazer uma distinção de um pastor aqui com ele. Porque eu também, como pastor desta casa espiritual, também entro por essa porta, que é Jesus, que é o pastor dos pastores, que é o sumo pastor da nossa alma. Ele diz no verso 2, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Preste atenção nessa noite, irmão. Aonde vai parar isso aqui? Verso 3, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Então o pastor entra dentro do redil, chama as ovelhas pelo nome, existe uma identificação, não é ao léu, não é de qualquer jeito, ele entra no redil, ele chama cada uma pelo nome, e ela sai para fora, e ele vai conduzir as ovelhas para um lugar de vida, para um lugar de abundância, para um lugar de alegria e satisfação. Percebe que o pastor também entra nesse redil. O porteiro abre, ele chama as ovelhas e elas ouvem a sua voz. Isso é significativo, porque nós estamos ouvindo a voz de Jesus nessa noite, a voz inconfundível que João ouviu na ilha de Patmos, exilado, a voz, como ele descreveu, voz de muitas águas, como uma grande cachoeira estrondando todo o ambiente, a voz do Mestre, a voz do Deus vivo.
O verso 4 ele fala assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mais uma vez, as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. E tem mais um detalhe aqui: só segue porque conhece a sua voz. E existe a palavra segue. Nós estamos vivendo num tempo, irmão, de seguidores, num tempo de seguir alguém, num tempo de admirar alguém, de rede social, de você seguir, de você estar ouvindo, estar sendo talvez aconselhado, talvez direcionado por alguém. É tempo de seguidores. Mas deixa eu falar para você, irmão, se tem alguém que nós temos que seguir nessa vida, se chama Jesus de Nazaré. Se tem alguém que nós precisamos seguir todos os dias com muito ímpeto da nossa alma, é Jesus. As ovelhas ouvem a sua voz. Há um outro detalhe aqui: elas precisam ouvir a voz de Jesus. Será que nesse tempo que nós estamos vivendo, de tanto tempo tão conturbado, nós estamos ouvindo a voz de Jesus? E uma vez ouvindo a voz de Jesus, estamos seguindo após ela, após ele? E aí seguir, irmão, vai custar algumas coisas em nossa vida. Seguir o Senhor. Nós queremos ir para os pastos verdejantes, e esse ambiente de alegria, de vida, é só com Jesus. Fora de Jesus não tem, irmão. Fora de Jesus é falsidade, é maquiado, passa rápido. Lembra quando Ló e Abraão estavam caminhando com o chamado de Abraão, e lá na frente os pastores de Ló com os pastores de Abraão, o seu tio, tiveram um desentendimento. Aí Abraão chegou num consenso com Ló, falou: Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então ele colocou opção para Ló. Aí Ló, irmão, muito esperto, olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, campinas regadas, verdejantes naquele momento. Então Ló cresceu o olho e disse: Abraão, eu quero para aquele lugar ali, para aquele ambiente. E Ló foi com a sua família. E lá ele residiu em Sodoma. E Abraão seguiu o caminho dele por uma terra não tão abundante. Mas quem estava com ele? O Rei da vida, o Todo-Poderoso. Eu e você podemos até não seguir por caminhos tão abundantes, mas se nós estamos com ele, todos os lugares por onde nós pisamos se tornam abundantes por causa da presença de Deus. Ló entrou e começou a morar em Sodoma. Aparentemente o ambiente, a localidade era próspera, apesar de todos os pesares que havia naquele povo, a promiscuidade, o pecado, a maldade. Ló inicialmente teve uma vida boa pela sua escolha, pelas suas vistas naturais. Abraão seguiu o caminho com o Senhor, e o Senhor o prosperou gloriosamente. O que eu quero dizer, querido, nessa noite? Se nós ouvirmos a voz de Deus, mesmo que diante de decisões que tomamos, ao olhar para frente e ver que o ambiente não é tão favorável assim, não é tão convidativo assim, mas se nós estamos seguindo a voz do nosso pastor, se é Ele que está falando conosco, irmão, você pode ir para o deserto, você pode ir para o lugar seco, Deus vai fazer brotar um oásis naquele lugar, Deus vai mudar o ambiente por causa de você, porque Ele está com você. Aleluia. A grande questão é que Jesus, Ele entra no aprisco e chama as ovelhas para fora, chama as ovelhas para o compromisso, para andar com Ele, para caminhar com Ele. E aqui, sair do aprisco, sair do redil para ir e caminhar, seguir após Jesus. Eu lembro de Davi, do Salmo 23. Davi vai narrar essa história, e ele vai dizer que o Senhor é o pastor dele, e ele vai narrar um pouquinho do que é caminhar com o Senhor, apesar de circunstâncias, apesar de momentos difíceis, mas a presença do Senhor sempre está ali, e sempre vai haver cuidado, sempre vai haver direção, sempre vai haver abundância sobre a nossa vida, porque a presença de Deus está ali. Aleluia. E quando tira as ovelhas para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz.
E nós estamos aqui seguindo Jesus, irmão, todos os dias, porque nós conhecemos a sua voz. Conhecemos a voz de Jesus, que é totalmente diferente das vozes desse mundo. A voz de Jesus muitas vezes vai contraditar o nosso coração. A voz de Jesus nem sempre vai ser suave, irmão. A voz de Jesus nem sempre vai ser aquela voz macia, caudalosa, aquela voz que acaricia a nossa alma. Muitas vezes o Senhor vai falar conosco como voz de trovão. Eu me lembro que alguns meses atrás, eu até estava lembrando disso esses dias, Deus me fez lembrar, deixa eu compartilhar com você. Estávamos orando, buscando uma direção de Deus, descansando em Deus, esperando no Senhor. Um domingo, às 4h40 da manhã, eu acordei, irmão, com um estrondo no quarto, com um estalo no meu quarto de um trovão, que eu pulei da cama literalmente. Mas é literalmente, irmão. Mas só eu que ouvi, a pastora não ouviu nada. E aí, eu dei aquele pulo da cama assim, irmão. Falei, meu Deus do céu, vai chover, Jesus. E eu fiquei desesperado. Então, eu sempre quando eu acordo de madrugada, eu tenho o hábito de olhar no relógio. Eu deixo o celular perto da cabeceira da cama, eu mexo nele assim, ele aparece a hora para ver. Se não é 3 horas da manhã, Deus chamando, né, irmão, para orar, né? E tá, aí eu olhei a hora, falei, 4h40, vai chover. Que estalo é esse? E eu fui abrir a janela do quarto, irmão, e o céu todo estrelado, não tinha nada. Eu falei, que estralo é esse, meu Deus? Aí o corpo começou a arrepiar, começou a vir aquele temor, sabe, irmão? Porque o que eu ouvi foi aqui, não foi aberto, foi aqui na minha mente. Foi um estalo dentro do quarto. Sabe quando começa o tempo de chuva e dá aquele estalo daquele trovão? Foi daquele jeito que eu pulei da cama. E eu coloquei o meu joelho no chão. E naquele dia, aquela semana que Deus, sabe, provocou um estalo dentro da minha alma, do meu espírito, e algumas respostas vieram naquela semana. Então muitas vezes a voz de Deus vai falar conosco de formas diferentes, irmão. Jesus me acordou com a sua voz de trovão naquele dia. Lembra quando Jesus foi batizado por João Batista? E uma voz do céu dizia assim, este é meu filho amado em quem tenho eu alegria, prazer. A Bíblia diz que alguns ouviram, não isso, eles ouviram como se fosse um grande trovão. Era a voz de Deus falando. Um grande trovão ressoava no céu. É claro que Deus estava falando com Jesus, mas alguns ouviram um grande trovão. Porque a voz de Deus também é representada dessa forma. Apocalipse diz que também a voz de Jesus ao se declarar, a sua voz era como a voz de um grande trovão, que troveja em nossa alma para cumprir o seu propósito. Aleluia. Que voz nós estamos seguindo nessa noite? O pastor amado entra no redil, chama as suas ovelhas, conhece cada uma e chama cada uma pelo seu nome. E ao ouvir a voz do pastor, cada uma das suas ovelhas o seguem. Como eu disse, irmão, é tempo de seguidores. Até tem algo engraçado que eu gosto muito. Você quer encontrar seguidor? Vai lá numa caixa de Europa, irmão, numa caixa de marimbondo, e dá uma cutucada, você vai encontrar um monte de seguidor. Agora, eu e você precisamos ser seguidor, sim, talvez de alguém importante, influente, sim, isso é muito bom. Você é ministrado, né? E eu quero dizer, digo de passagem aqui para você, irmão, nós temos um canal na internet, seja meu seguidor, amém? Siga lá nas redes sociais, ouça a palavra de Deus no YouTube. Agora, nós precisamos seguir, irmão, quem de fato está falando a verdade. Quem está falando a verdade? Quem está me levando para o lugar de vida? Quem tem coisas boas para a minha vida? Quem está me dando o conselho correto? Quem de fato me ama? Quem de fato deu a vida por mim? Quem de fato fala a verdade para mim? É Jesus. Eu preciso ouvi-lo todos os dias. Ele é o pastor amado da nossa alma. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Olha o verso 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Preste atenção, irmão. Aqui está falando de ovelha e está falando de pastor.
Ovelha, pastor, identificação. O pastor conhece cada uma delas por nome, conhece cada uma delas, e elas conhecem o pastor e conhecem a sua voz. Agora, o que Jesus está dizendo aqui? Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Quem é esse estranho? Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aí Jesus coloca um estranho na história. Tem um estranho na história. Tem um estranho no meio da história da igreja, no meio desse redil, desse rebanho, tem um estranho aparecendo. E ele é bem estranho, e as ovelhas não ouvem a sua voz e não o seguem. Que fique bem claro que são as ovelhas, porque tem muita gente que não é ovelha que está seguindo os estranhos. Tem muita gente pregando, irmão. Tem muita gente usando a Bíblia. Tem muita gente falando de Jesus sem ser de Jesus. Tem muita gente falando de Deus sem ser de Deus. Tem muita gente usando a Bíblia ao seu bel prazer. Pessoas estranhas a Jesus, e tem pessoas que estão seguindo esses estranhos. Mas preste atenção, esses que estão seguindo o estranho não são ovelhas, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor, conhece a voz de Jesus. Versículo 6, Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Agora complicou, irmão, porque lá no começo do verso 2 ele fala: aquele porém que entra pela porta é um pastor. Não é Jesus que está entrando pela porta para tirar as ovelhas, para levá-las para o lugar de bênção? Não é ele? É ou não é? É. Mas agora Jesus está falando que ele é a porta também. E agora? Como é que o pastor entra pela porta e a porta e o pastor ao mesmo tempo? Ele é a porta, irmão, e ele é o sumo pastor da nossa alma. Por isso eu, como pastor dessa igreja, o seu pastor, também entro por essa porta. Nós somos ovelhas desse pastor amado. Amém? Nós estamos ouvindo essa voz aqui todos os dias. Jesus disse: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Que fique bem claro que as ovelhas de Jesus não ouviram os salteadores, não ouviram os falsos, não ouviram os ladrões. Aí quando você vê, irmão, e você fica indignado hoje com os falsos, com as falsas pregações, com um falso evangelho sendo anunciado, e você vê uma multidão seguindo, não são ovelhas, não são ovelhas, são almas desejosas, mas que não estão ouvindo a voz de Jesus, precisam ter um compromisso com Jesus, e tudo começa pela palavra, porque eu preciso entrar e seguir aquele que é a verdade. Então tem muita gente seguindo ladrões, e Jesus diz: todos quanto vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Irmão, deixa eu falar para você, dos anos que nós temos de convertidos na presença de Deus, de evangelho, a gente nunca ouviu ladrão, irmão. A gente nunca sentou para ouvir salteador. A gente nunca sentou para ouvir quem sabe que não está com Jesus, mesmo que está com a Bíblia na mão, mesmo que está pregando a Bíblia, mesmo que está falando de Deus. A gente nunca se assentou para ouvir ladrão, para ouvir salteador, enganador. Jesus está falando aqui. A gente pensa no verso 10 que Jesus está falando do diabo. Jesus não está falando do diabo. Eu vou mostrar para você. O verso 9, Jesus diz mais uma vez: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, essa é a oportunidade da nossa vida, é a oportunidade de todo ser humano na terra entrar por Jesus. Essa porta está aberta, irmão, não está fechada. Essa porta aqui está aberta, não está fechada. Os homens fecham a porta na nossa cara. As circunstâncias tentam fechar a porta diante de nós. Deixa eu falar para você, uma porta que sempre estará aberta para todos os homens, todo ser humano,
para todos, se chama Jesus. A porta está aberta, a porta do reino de Deus está aberta, só não entra quem não quer, irmão. E Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém, ele não está falando agora ovelha, ele está falando: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Que coisa maravilhosa! Ao entrar por ele, nós somos salvos, e depois de salvos, nós encontraremos com o quê? Com as pastagens. E aí ele está falando da abundância, e aí ele está falando de uma vida de alegria, aí ele está falando de uma vida de satisfação na presença dele. Olha o verso 10: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas não só basta a vida, mas é uma vida com abundância. Eu vim para que você tenha vida, mas você tenha vida com abundância. A sua vida seja diferente, vai transbordar, vai acontecer, porque você está ouvindo quem realmente você deve ouvir. Você está ouvindo a voz de Deus, você está seguindo o próprio Deus. Nós não estamos seguindo estranhos, não estamos seguindo salteadores, enganadores, não, estamos ouvindo a Deus. Jesus disse que o ladrão não vem para fazer outra coisa, irmão, senão para roubar, matar e destruir. Agora esse ladrão aqui não é o diabo, esse ladrão aqui é o mercenário, é o salteador que ele está falando. Mas deixa eu perguntar para você, quem está por trás de tudo isso, irmão? Quem está por trás de tudo isso? Porque Jesus vai falar quem que é, quem de fato está por detrás de tudo isso. E que até o ladrão e o salteador é um covarde quando ele aparece, mas que faz o jogo dele, a vontade dele, é o lobo, irmão. Sabe aquele lobo mau da historinha das crianças? Que nós, quando éramos pequenininhos, nós ouvimos a história do lobo mau. É ele, irmão, é o próprio, é o lobo mau. Jesus fala do lobo aqui um pouquinho na frente. Esse lobo continua aí fora, e o desejo de lobo, irmão, é comer ovelha. O propósito dele é devorar a ovelha. O que tem numa mata, irmão? Tem esquilo. O que mais que tem? Me ajuda aí, vai. O que tem numa mata? Tem onça, tem esquilo, tem cutia, tem paca, tem macaco. Irmão, tem uma infinidade de bichos. O negócio dele é com a ovelha. Porque a ovelha é de quem? A ovelha é de quem? É de Jesus, irmão. Então o negócio dele não pode ter um monte de raposinha, mas ele quer a ovelhinha, irmão. O lobo é mau, é lobo mau, irmão. Lobo mau, ele quer a ovelha. E aí tem muitos salteadores, e muitos ladrões, e muitos mercenários aliados com o lobo. Só que o salteador, e os ladrões, os mercenários são tão covardes, que quando eles veem, quando eles olham e percebem que o lobo está vindo, eles fogem e deixam as ovelhas desprovidas, despreparadas, para que o lobo venha atacar. Só que nós estamos diante, irmão, não de um salteador, não de um enganador, estamos diante de um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele não vai deixar o lobo entrar na sua casa, ele não vai deixar o lobo tocar em você, ele é o nosso sumo pastor. Aleluia! Porque conosco está o pastor, está o leão da tribo de Judá. Aleluia! Jesus disse: eu sou o bom pastor, no verso 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não é como o salteador daí de fora, como esses enganadores, como esses ladrões e falsos do evangelho, que engana, que ensina o erro, que na hora que a ovelha está no perigo, está passando perigo, ele foge. Não, Jesus não. Jesus está sempre presente, meu irmão. Ele está sempre presente quando você está passando por perigo, por dificuldade, Ele sempre vai estar presente com você. Quando você está passando pela prova ou pela luta, quando você está na bênção, Jesus sempre vai estar junto, sempre vai estar presente.
Ele não é como os falsos, como os enganadores. Ele sempre vai estar na frente, no controle. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por que quando eu falo sobre isso, irmão, eu lembro de Davi, do Salmo 23, que Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Que ambiente é esse? Que ambiente é esse que eu só encontro com o sumo pastor? Que ambiente é esse de vida que eu só encontro com Jesus? Não tem outro jeito. Aí Davi também era um pastorzinho de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, lembra? Cuidava das ovelhas do pai. E aí um dia, ele mesmo dizendo para Saul, diante da guerra dos filisteus com os judeus, com os israelitas, ele disse: rei, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, Jessé, e vinha um urso. Quando o urso vinha para tentar pegar uma ovelha, eu dava contra ele, lutava contra ele e vencia o urso, mas não deixava que ele tocava na ovelha do meu pai. E de vez em quando, ó rei, também vinha um leão, e o leão tentava comer uma ovelha do meu pai, e eu dava contra ele, lutava contra ele, eu não permitia que ele levasse uma ovelha do meu pai. Por que você acha que Davi também é um tipo de Cristo do Antigo Testamento, uma figura de Jesus? Que ele, se precisasse, ele daria a sua vida pelas ovelhas do seu pai. E ele entrava na frente e comprava a briga, irmão, para guardar as ovelhas do seu pai. Foi o que Jesus fez comigo e com você. Ele entrou na frente, ele enfrentou o lobo, ele enfrentou o mal, ele enfrentou a cruz para nos guardar. Ele deu a sua vida por mim e por você. No verso 12 ele diz: mas um mercenário que não é pastor, e de quem não são as ovelhas. Agora Jesus deixa muito límpido. Mas o mercenário, o ladrão, o interesseiro, que não é pastor, deixa bem claro, não é pastor. Você está vendo muitos aí, irmão, que não são o que dizem que são. Você está vendo muitos aí que não tem aquilo que dizem que tem. Jesus está deixando claro: mas o mercenário, que não é pastor, e de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e as dispersa. As arrebata e as dispersa. O mercenário faz isso. Mas eu e você estamos diante do cuidado, não é de mercenário, estamos diante do cuidado do pastor amado de Israel. Aquele que está sobre a nossa casa, que está sobre a nossa família, que cuida diuturnamente de cada um de nós. No verso 3 ele diz: ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O que ele é? Ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Não há identificação, por isso ele foge. E quando fala de fugir aqui, irmão, fala de não ter compromisso com o rebanho, não ter compromisso com as ovelhas, não tem um compromisso, não, as ovelhas não conhecem a sua voz, não o seguem verdadeiramente. O Deus que eu e você servimos, o único Deus, Ele tem compromisso comigo e com você. Deixa eu perguntar para você, irmão, só para você nessa noite: você tem compromisso com Deus? Você tem compromisso com Deus? Porque o pastor que eu e você seguimos, ele tem compromisso conosco. Pastor, como assim? Deixa eu ler de novo. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que compromisso é esse, irmão, de dar a vida? Que compromisso é esse de entregar totalmente? Que compromisso é esse de morrer por mim e por você? Que amor é esse? Que amor é esse inexplicável de entregar a vida por mim e por você? De entrar na frente, o lobo vem, mas ele entra na frente. Ele morre se preciso for, para não deixar eu e você morrer. Ele entra na frente, ele é despedaçado, ele é vilipendiado, ele é massacrado, mas ele não deixa o lobo tocar em mim e em você. Isso aconteceu lá na cruz. Jesus passou por tudo isso. O lobo veio com muita fúria, irmão.
O lobo veio com as suas garras, com as suas presas, com muita fúria. Jesus foi rasgado. Ele disse: eu sou o bom pastor, e só o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como ele já deu por mim e por você a sua própria vida, para eu e você não sermos presa deste mundo e desse lobo que está rondando lá fora. Aleluia. Mas Jesus está conosco sempre, e nada nós temos com os mercenários dessa terra. Jesus repete de novo, ele diz 2 vezes: eu sou a porta das ovelhas. Se você entra por mim, você encontra salvação, e ao sair você encontra pastagens, abundância. Depois Jesus diz 2 vezes: eu sou o bom pastor. E na segunda vez ele diz assim: eu sou o bom pastor, no verso 14, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, e também delas eu sou conhecido. Você tem escutado a voz de Deus nesses dias? Você tem ouvido a voz de Jesus nesses dias, querido? Nós somos ovelhas deste pasto poderoso. Nós conhecemos a voz do nosso pastor. Eu e você não podemos ter dificuldade, irmão. Nós entramos pela porta, irmão. Nós não entramos por outro lugar. O nosso acesso é direto. Ele já deu a vida por mim e por você. Nós não entramos por outra parte. Nós entramos só por essa porta, pelo local certo em Deus. O local certo em Deus é em Jesus, que é a porta. O local certo em Deus é em Jesus, que é a salvação. O local certo em Deus é em Jesus, que são os pastos verdejantes. E a mensagem central da Bíblia é Jesus. Por que a gente fala tanto de Jesus? Porque Ele é a mensagem da salvação. Uma pastora disse aqui: quase não se ouve falar que Jesus vai voltar. Irmão, Ele vai voltar. Ele vai voltar a qualquer momento, e nós não podemos nos esquecer disso. E como que eu não esqueço, pastor? Eu não esqueço porque eu estou seguindo. Eu não esqueço porque eu estou ouvindo. Eu não esqueço porque eu estou vivendo junto com Jesus. Você não esquece por causa disso, porque existe uma aliança. E nós estamos mais uma vez na aliança diante da mesa do Senhor nessa noite. Na mesa de bênção, de alegria, de prosperidade, de vida abundante. Diante da mesa que muda a nossa história. Louvado seja o Senhor. Jesus nos chama pelo nome, nós o seguimos. Nós conhecemos a sua voz e entramos por essa porta de salvação, por essa porta de bênção. Por isso Jesus disse: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida, e você tenha vida com... Ele faz questão de dizer isso, irmão. E você tenha vida com abundância. O que é abundância? A palavra abundância no grego é perissos. Significa o quê? Superabundância, excessivo, transbordante, excedente, além do mais do que o suficiente, profundo, extraordinário, acima do comum, mais do que o suficiente. Jesus faz eu e você viver abundantemente, superabundantemente, transbordantemente, excedente, além do mais. Esse é o caminho da vitória. Amém? Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Claro que não vai faltar mesmo, irmão, porque se Ele é o meu pastor, está no cuidado de todas as coisas. Talvez você entrou aqui e existe uma aflição no seu coração por uma circunstância. Jesus está dizendo nessa noite: eu sou o seu bom pastor. Eu sou o seu pastor. Eu sou o seu pastor que te salva nessa circunstância. Eu sou o teu pastor que te leva para essa abundância, que muda essa circunstância. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Vamos nos colocar de pé com alegria, que fique bem claro qual é a voz que nós estamos seguindo. Eu fico vendo aí, irmão, em muitas redes sociais, pessoas com 1 milhão, 2 milhões de seguidores.
milhares de seguidores. Eu fico vendo pessoas ouvindo gente que não tem o que dizer. Eu fico vendo pessoas seguindo e ouvindo gente que diz porcaria, irmão. Eu fico vendo muitas pessoas seguindo gente que não tem moral. Eu fico vendo muitas pessoas seguindo e ouvindo asneiras, mas não segue Jesus. Que bom que eu e você estamos aqui nessa noite, fazemos parte desse aprisco. Jesus todos os dias me chama e chama você para viver um tempo de novidade. E tudo que Jesus vai falar para você e para mim é bom, meu irmão. Tudo é bom, tudo que vem de Deus é bom. Jesus nunca vai mostrar um caminho errado, nunca vai dar uma direção errada, nunca vai falar uma asneira para você, nunca vai falar uma bobagem para você. Ele sempre vai falar a verdade. Deus fala a verdade em amor. Glória a Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa noite tão preciosa, pela tua presença tão preciosa, pelo Espírito Santo, o Espírito da glória, o Espírito da graça, o Espírito do amor, da salvação, o Espírito consolador, o Espírito convencedor, o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor que está conosco nessa noite. Nós te celebramos na beleza da tua santidade. Obrigado por ser o nosso pastor amado. Estamos seguindo o Senhor, Pai. Estamos seguindo os teus passos a cada dia. Há muitas dificuldades, há muitos intempéries, há muita luta, Senhor. A nossa carne muitas vezes tenta falar mais alto, o pecado tenta nos assediar, mas nós, ó Deus, ouvimos a tua voz e deixamos de lado tudo aquilo que não presta, para viver no teu propósito. Estamos ouvindo a voz do pastor, a voz inconfundível, a voz como de um trovão, a voz de muitas águas, de uma cachoeira gloriosa. Estamos ouvindo a voz das vozes, estamos ouvindo a voz do pastor das nossas almas. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, se houver alguém enfermo, Pai, no corpo, eu te peço, Jesus, toca na tua ovelha nessa noite, cura ela, Senhor, cura ela, Pai, remove essa enfermidade, em nome do Senhor Jesus, que essa enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o pastor amado, que deu a vida por mim e por você, eu declaro a tua cura nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se a tua alma está aflita nessa noite, o teu espírito confuso, nessa noite o Espírito Santo realinha, direciona, levanta você por dentro nessa noite. Ele cura a ferida na alma, Ele arranca a angústia nessa noite, Ele traz a paz que excede todo entendimento e te levanta para viver um novo tempo na sua presença. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor e sabemos que o Senhor tem falado conosco mais uma vez nessa noite. Estamos ouvindo a tua voz, pastor amado, estamos seguindo os teus passos a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.